A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida.
Temos falado sobre esta oportunidade que Deus nos dá para um recomeço, a oportunidade que Deus nos dá de ajustarmos algumas coisas, de acertarmos, aparando algumas arestas. E a cada mensagem desta série nós temos abordado algo importante que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e coisas importantíssimas, às vezes são pequenos detalhes, mas que estão fazendo uma grande diferença, e por isso tiram a nossa alegria, tiram a nossa paz, tiram o nosso prazer de viver, e principalmente uma interferência prejudicial gigantesca no nosso relacionamento com Deus, o que afeta diretamente a nossa qualidade de vida espiritual. E nós temos utilizado basicamente 2 textos da Bíblia e temos incluído a cada mensagem um terceiro texto para nós estarmos refletindo. E nesta noite eu quero convidar você para nós continuarmos falando sobre este tema, Ano Novo, Vida Nova, e vamos falar um pouquinho nesta noite sobre o tema perdão. Perdoando e sendo perdoado. Serão 12 mensagens, nós iniciamos no culto especial de fim de ano e vamos terminar na próxima semana. O primeiro texto que nós temos utilizado aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, o versículo 28. Nele, o Senhor Jesus diz assim a nós: venham a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, ou em algumas versões, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O segundo texto que temos utilizado está no Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 10. Nele, também palavras do Senhor Jesus. E ele diz a mim e a você: eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Ou, eu vim para que tenham vida e vida plena. O texto que nós vamos acrescentar hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e eu quero então convidar você para abrir a sua Bíblia neste texto, Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, por este texto das Escrituras tão importante, tão precioso e necessário a nós. Pedimos que nesta noite o Senhor, pela Tua graça, na ação do Teu Santo Espírito, esteja falando a todos nós que aqui estamos, também ao coração daqueles que estão nos assistindo pela internet e também pela TV, que vidas possam ser alcançadas, impactadas, tocadas, que vidas sejam edificadas e que vidas sejam salvas para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Tenho dito aqui repetidas vezes ao iniciarmos cada mensagem desta série que os dias que nós vivemos neste tempo são dias em que nós olhamos para o espelho e a imagem que reflete é essa que está aqui na tela ou algo parecido com isso. Seja na nossa aparência exterior, seja dentro do nosso coração,
estamos com uma sensação, com uma percepção, com um sentimento, com uma emoção de tristeza, de decepção, de frustração, de angústia, de dor, de sofrimento, porque nós vivemos um tempo em que somos pressionados, há uma cobrança gigantesca sobre nós em todas as áreas da nossa vida. O mundo é um sistema terrivelmente agitado, uma correria, a nossa agenda está superlotada, transbordando de compromissos, e nós estamos sempre assim, cansados, esgotados, estressados, e muitos de nós, já estão deprimidos. Segundo pesquisa recente, uma das profissões que mais cresce em todo o mundo e para a qual haverá uma das maiores necessidades nos próximos anos é exatamente da psicologia, porque as pessoas estão passando por um sofrimento emocional intenso nesse tempo por causa do sistema, por causa do mundo agitado, frenético que nós estamos inseridos. É por isso que as pessoas vivem cansadas, é por isso que as pessoas vivem esgotadas, homens, mulheres, idosos, jovens, adolescentes, até as crianças estão cansadas, infelizes. E muitos estão também desesperados. A agitação é grande demais. E por isso nós não temos nem tempo para sermos felizes. Como repetidas vezes falamos hoje pela manhã, há vários problemas interferindo na nossa felicidade. Hoje pela manhã nós falamos sobre a ingratidão. Quando somos ingratos, não conseguimos a felicidade. Sempre queremos mais, estamos sempre murmurando, estamos sempre pedindo, estamos sempre reclamando de tudo e de todos, e isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Não conseguimos em nenhum momento encontrar o nosso coração contente, feliz, alegre e agradecido a Deus, por mais que Ele esteja fazendo inúmeras coisas e abençoando sobremaneira a nossa vida. E também o nosso relacionamento com as pessoas está sendo afetado por essa atitude de ingratidão. E nesta noite eu quero falar sobre um outro assunto muito importante. Se nós não conseguimos uma vida abundante ou uma vida plena hoje, como Jesus disse que veio para nos dar, se estamos sempre cansados, oprimidos, sobrecarregados, esgotados, estressados, infelizes, um dos problemas que nós estamos enfrentando, com certeza, é a falta de perdão. Ou porque nós não estamos perdoando, ou porque as pessoas não estão nos perdoando. Tudo o que tenho dito aqui hoje acontece comigo e com você várias e várias vezes, porque nós temos sido alvos constantes. Sofremos injustiças, perseguições, maltratos, somos pisados, machucados, ofendidos, agredidos, traídos, enganados, quase que o tempo todo. Mas preste atenção, porque não são apenas as outras pessoas que estão ferindo você, não são apenas as outras pessoas que estão machucando você, não são apenas as outras pessoas que estão errando com você, você também está errando. Eu também erro, você também erra. Ofende, agride, maltrata. É por isso que muitas vezes, talvez um grande número de pessoas aqui vivem infelizes porque não conseguem perdoar e não conseguem receber perdão. E esta ausência do perdão traz uma enfermidade emocional, uma doença psicológica que mexe com o nosso coração, mexe com a nossa mente, mexe com a nossa alma, mexe com todo o nosso ser. Então o nosso casamento não vai bem, a família não vai bem, nos estudos não vamos bem, no trabalho também não, e muito menos na igreja. Se você de fato deseja ser uma pessoa feliz, ouça. Você precisa colocar em prática uma das ações mais difíceis na vida de qualquer ser humano, que é o perdão. Pense numa coisa difícil. Pense numa coisa difícil. Perdão. Mas sem o perdão, tenha a mais absoluta certeza, você jamais se sentirá pleno, vida abundante, vida leve, suave, feliz, totalmente, completamente feliz.
Você precisa perdoar e você precisa buscar o perdão dos outros em sua vida. O peso da ausência do perdão, o peso da falta do perdão, tira a felicidade de inúmeras pessoas à nossa volta, inclusive talvez a sua. E assim como hoje pela manhã nós procuramos em alguns minutos informar, esclarecer você, chamar a sua atenção para que talvez a sua infelicidade seja porque você desenvolveu um espírito constante, um espírito contínuo de uma atitude de ingratidão em relação a Deus e às pessoas. Nessa noite eu quero também chamar a sua atenção em alguns minutos para dizer: a ausência do perdão talvez seja a grande responsável pela sua infelicidade. Você não se sente bem consigo mesmo, você não está bem no seu relacionamento com Deus, você não está bem espiritualmente, você não está bem no seu casamento, na sua família, no seu lar, na sua casa, em todas as demais áreas da sua vida, porque você não consegue perdoar, porque você não consegue buscar e encontrar perdão nas outras pessoas. Por falar em perdão, quando nós falamos sobre essa palavra que tantas vezes nos parece até mágica, eu penso principalmente no casamento, o relacionamento entre o marido e a esposa. Irmãos, praticamente todos os dias, ouçam, praticamente todos os dias, marido e esposa precisam praticar perdão. É verdade ou não é? No próximo mês de fevereiro, Giane vai completar 30 anos de casada. Eu fico imaginando, em 30 anos do casamento dela, quantas vezes essa mulher não teve que perdoar. Parece-me que a palavra casamento é sinônimo de perdão. E parece que de alguma forma Deus planejou casar a gente para ensinar sobre a palavra perdão. Todos os dias, e às vezes, mais de uma vez, é preciso o cônjuge pedir perdão ou ser perdoado. Porque um relacionamento saudável entre duas pessoas não sobreviverá sem a prática contínua do perdão. Então, seja no casamento, na família, no trabalho, na faculdade, no lazer, sempre estaremos diante de muitas situações que exigirão de nós a prática do perdão. Se nós não aprendermos isso, e se nós não colocarmos isso em prática, jamais nós seremos felizes. E a nossa proposta nessa série de mensagens é exatamente Ano Novo, Vida Nova. 2018, Ano Novo, Vida Nova, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com as pessoas e você consigo mesmo. Terminou 2017, estamos começando 2018. É como se Deus chegasse e dissesse em alto e bom som aos nossos ouvidos assim: eu estou dando a você uma nova chance. Eu estou dando a você uma nova oportunidade. Você tem tudo para mudar. Você tem tudo para consertar os erros. Você tem tudo para recomeçar. Você tem tudo para melhorar nestas coisas que são necessárias melhorar em sua vida, para você ser um homem mais feliz, uma mulher mais feliz também. O terceiro texto que nós mencionamos e lemos nesta noite, ele tem um sem número de mensagens. Os discípulos se aproximaram de Jesus e pediram a Ele: Senhor, já vimos, já percebemos que o Senhor é um homem de oração. O Senhor pode nos ensinar? E então Jesus faz uma oração como se fosse uma espécie de modelo, com todos os requisitos, com todos os detalhes que uma oração precisa ter. E Jesus fala sobre várias coisas aqui, mas eu quero chamar a sua atenção para algo que se destaca no texto. A impressão que eu tenho é que, ao ensinar os seus discípulos a orar, Jesus insere uma lição maior ainda no texto.
Tanto é verdade que depois que ele termina a oração, ele continua falando sobre esse tema, e ele diz ainda mais sobre o perdão. Ou seja, quando Jesus, naquele momento, naquele contexto, naquela experiência com aqueles homens, ele os ensina a orar, ele coloca como algo importantíssimo na oração o perdão. Essa oração tem sido usada há mais ou menos 2000 anos, só isso. E em larga escala, e que nós conhecemos tanto. E colocando o foco apenas no tema desta noite, que é o perdão, nós observamos que na oração de Jesus, esse tema é uma presença muito forte, muito contundente, muito intensa. Jesus chega a dizer o seguinte: se você deseja o perdão de Deus, e olha, sejamos sinceros, irmãos, assim como falei há alguns minutos sobre o casamento, o marido, a esposa, no nosso relacionamento com Deus, muito mais, nós precisamos todos os dias, várias vezes ao dia, do perdão de Deus. Porque a nossa natureza humana é inclinada para a injustiça, a maldade, para o pecado de modo geral. Então, num dia, várias vezes, precisamos da misericórdia, da compaixão, da graça e do perdão de Deus sobre a nossa vida. E ele diz o seguinte: se você deseja o perdão de Deus, se você precisa, se você entende que deve clamar ao Senhor por misericórdia e perdão pelos pecados, saiba que se você não perdoa os outros, você está fechando as portas do perdão de Deus sobre a sua vida. Agora ouça, nós não vamos debater aqui nesta noite, não é o momento, não é a hora, não é o caso, sobre graça e sobre lei. Não vamos debater. Nós estamos no Novo Testamento, nós estamos na Nova Aliança, nós estamos sob a graça. São palavras do Senhor Jesus, e é Ele que está dizendo: nós precisamos perdoar para sermos perdoados pelo Senhor. Há uma contrapartida, e Jesus faz aqui praticamente uma exigência. Se você deseja o perdão de Deus sobre a sua vida, esteja pronto, esteja disposto a pagar o preço, por mais alto que ele seja, de perdoar. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É desafiador orar como Jesus ensinou. Tão desafiador, talvez alguns digam: eu não sou capaz de orar assim. Eu não consigo. O problema é que, na maioria das vezes, oramos ou recitamos de cor esta oração sem pensarmos em cada palavra, em cada frase e em cada coisa que nós estamos dizendo a Deus. Mas o texto é muito claro a esse respeito, em qualquer versão da Bíblia: Senhor, perdoe os nossos pecados, ou perdoe os meus pecados, assim como eu estou perdoando os meus ofensores, os meus agressores. Eu estou perdoando, então, por favor, eu preciso que o Senhor também me perdoe. Irmãos, a lição aqui é simples, básica, direta e profunda. A mesma oração que pede perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas dívidas, pelas suas falhas, e todo e qualquer pecado, é a oração que se compromete com Deus a oferecer perdão quando for necessário. E isso é sério demais. Porque nós queremos ser perdoados, mas nós não estamos dispostos a perdoar, nós não conseguimos perdoar. O nosso orgulho não deixa, a nossa prepotência não permite, a nossa arrogância é um obstáculo, a nossa condição humana bloqueia. Admitir o erro é uma grandiosíssima dificuldade, e pedir perdão pelo erro cometido é uma dificuldade ainda maior.
Mas sem perdão você não será feliz. Sem perdão você não será feliz. E eu quero desafiar você a aproveitar essa oportunidade de um novo ano que Deus está dando a você. Deus está concedendo a você a oportunidade de um novo ano. 2018 já é uma realidade na sua vida, 2017 acabou. Vamos deixar as coisas velhas para trás e vamos aproveitar esse novo ano, esse novo tempo, essa nova fase, esse novo ciclo da nossa vida que Deus está nos dando para mudarmos aquilo que precisa mudar. E nessa noite o desafio da mudança é este. Porque a oração que pede perdão pelos pecados cometidos é a mesma que se compromete a oferecer perdão aos ofensores. E essa oração é muito corajosa, porque ela diz aqui com todas as letras, coloca uma cláusula condicionante, e é isso que Jesus está ensinando na oração. Senhor Deus, eu quero e preciso do seu perdão por causa dos meus pecados, mas o Senhor tem todo o direito de somente me perdoar se antes eu também estiver disposto a perdoar aqueles que estão me ofendendo. Mas Jesus não apenas vai falar sobre esta oração e neste momento, mas em muitas outras oportunidades também Jesus fala sobre o perdão. E em Mateus 18,15, a Bíblia ensina o caminho prático para orientar a nossa vida, e é sobre este texto que eu quero me debruçar com você agora e gostaria de concluir a última parte da mensagem desta noite. O texto é Mateus 18,15, e eu quero convidar os irmãos para nós lermos juntos agora. O texto está na tela. Vamos lá? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mais uma vez, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Primeiro, o texto diz o seguinte: se o seu irmão ofender você, se o seu irmão ou a sua irmã ofender, agredir, machucar, ferir você. Como já disse no início, isso acontece todos os dias, várias vezes, comigo e com você. Temos uma facilidade gigantesca de ofendermos, de agredirmos, de maltratarmos das mais variadas formas as pessoas que convivem conosco. Parece-nos que ele está falando sobre a igreja, mas eu creio que este texto se aplica a todo e qualquer relacionamento. Se o seu irmão errar contra você, e isso tem acontecido com todos nós, praticamente todos os dias, então isso significa que não há como fugir. Esse texto é para mim e é para você também. Se o seu irmão errar, e nós estamos errando todos os dias, e estamos machucando os outros, pisando, estamos ofendendo, estamos pecando contra os outros todo dia. Se isso acontecer, faça o quê? O que é que o texto diz? Em primeiro lugar, qual é a palavrinha mágica que está ali? O texto diz: vá. Se o seu irmão errar, ou se você errar também contra o seu irmão, imediatamente você precisa tomar uma atitude, fazer alguma coisa. Ele diz: vá. Tome a iniciativa, saia do seu lugar, vá ao encontro da outra pessoa, não fique quieto, não permaneça parado, não cruze os braços, não se assente, não faça nada, mas faça alguma coisa, vá. Se você ofender alguém ou alguém ofender você, vá. Vá até o outro, procure o outro. Seja para oferecer perdão, seja para pedir perdão, vá. Tome essa iniciativa, não fique esperando que o outro venha ao seu encontro. Vá! Essa é uma atitude extremamente bíblica e extremamente espiritual. Depois, o que é que o texto diz? Vá e a sós com ele. Isso é importante.
Sabe por quê? Porque se nós pensarmos bem nesse texto e se nós olharmos bem para a nossa atitude cotidiana, normalmente o que é que a gente faz primeiro? A gente sai contando para todo mundo, né? Principalmente se foi o outro que ofendeu e machucou e feriu a gente, né? A gente conta para todo mundo, a gente fala para todo mundo: olha, sabe o que foi que fulano fez comigo? Olha, sabe o que foi que ela fez comigo? Sabe o que foi que ela falou a meu respeito? E aí você começa a espalhar isso, mas o texto diz que não é assim que nós devemos proceder. O texto diz: se o seu irmão pecar contra você, vá, e depois ele diz assim: a sós com ele. Chame essa pessoa, chame esse irmão, chame essa irmã, e os dois, somente os dois, conversem a esse respeito. O marido e a esposa, o pai e o filho, a mãe e a filha, o irmão e o outro irmão, o amigo e o outro amigo, a amiga com a sua amiga, enfim. Se houver alguma ofensa, e pode ter certeza que haverá, e muitas, vá. E vá e procure o outro e fale com o outro a sós. Vá sozinho, apenas você e a pessoa que você ofendeu ou que ofendeu você. Nada de fazer propaganda do erro dos outros, porque quando a gente erra, a gente não fala para ninguém, a gente fica calado, né? Porque o adágio popular diz assim, a sabedoria popular diz assim: um erro não justifica o outro. Então vá e vá sozinho. A Bíblia continua e a Bíblia diz assim: mostre-lhe o erro, ou seja, diga o que ele fez ou diga o que você fez de errado. Sabe por que isso é importante? Porque muitas vezes alguém erra e não percebe. Alguém fala ou faz alguma coisa e não percebe. Muitas vezes isso acontece. E alguém fica extremamente machucado, magoado, ferido, e o outro não sabe de nada. A pessoa para de falar com você, evita você, não olha mais para você, e você fica pensando: meu Deus, o que foi que eu falei, o que foi que eu fiz, não consigo lembrar de nada. Um problema que pode agigantar-se, que pode multiplicar-se, que pode quebrar o seu relacionamento com a pessoa, com outras pessoas, e prejudicar o seu relacionamento com Deus, porque não houve uma informação, um diálogo, uma conversa. Mostre-lhe o erro ou apresente o seu erro. E aí o texto, a Bíblia, a palavra de Deus diz: se ele ouvir, você ganhou. Se ele ouvir no sentido de se ele entender, se ele compreender, e então os dois se perdoarem, um perdoar o outro, a amizade será maior. O relacionamento será mais profundo, mais abrangente. Você ganhou o seu irmão. Se você consegue esse diálogo pacificador, você e o outro serão beneficiados, todos serão beneficiados, a igreja será beneficiada. Por isso, tenha como prioridade a paz, tenha como prioridade a reconciliação, tenha como prioridade o recomeço. E a essa altura, talvez você esteja olhando para mim e dizendo: pastor, muito bom, muito legal, muito bonito, mas tem um detalhe, e é um detalhe importante. E se o outro não quiser ouvir? E se o outro não quiser perdoar? O que é que eu faço? O apóstolo Paulo tem a resposta. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 18, ele diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Você só tem como controlar as suas ações e reações. As ações e reações dos outros não dependem de você, dependem dos outros. O que esse texto está dizendo é que você deve fazer a sua parte. Vá e vá em paz. Se ele ouvir, bênção. Se ele não ouvir, fique em paz. Porque a nossa justiça vem do Senhor. Faça tudo o que estiver ao seu alcance, tudo o que é possível para viver em paz com todos. Não dá para viver
Não dá para ninguém viver neste mundo sem oferecer perdão. Definitivamente não dá para ninguém viver neste mundo sem pedir perdão. Mas há alguns que insistem em não perdoar. Você faça todo o possível para viver em paz com todos. Controle as suas ações e as suas reações. As ações e reações dos outros, deixe por conta deles. E por último, em Mateus 18, versículos 21 e 22, eu quero convidar a igreja para nós lermos juntos este texto das Escrituras. Ele está aí na sua Bíblia, claro, e ele está também na tela do multimídia. Mateus 18, versículos 21 e 22. Leiamos. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro achou que se alguém o ofendesse, magoasse, ferisse, maltratasse, ele achou que perdoar 7 vezes era top, era show, era fantástico. E ele pensou assim: eu vou perguntar para Jesus se perdoar 7 vezes a ofensa de um irmão, porque ele vai aplaudir de pé e vai elogiar, porque 7 é muita coisa. E sabe por que 7 é muita coisa? Porque a cultura presente no judaísmo, naquele momento, naquele contexto da história do povo de Deus, era perdoar no máximo 3 vezes. Então Pedro dobrou de 3 para 6 e ainda colocou mais um de juros e correção monetária. Então ele pensou: vou dizer para Jesus que eu vou perdoar 7 vezes, e ele vai dizer: Pedro, você é muito bom, você é o cara, você é 10. Sabe o que foi que Jesus fez? Pedro esperando um elogio de Jesus, porque Pedro disse: Senhor, eu vou perdoar 7 vezes. O que você acha? Jesus disse para ele: Pedro, 7 não, Pedro, 7 é pouco. 70 vezes 7. Gente, eu fico pensando, tem alguns textos na Bíblia que eu fico curioso. E como diz um pastor presbiteriano em Belo Horizonte, quando eu chegar no céu, eu vou direto na videoteca para poder assistir algumas cenas. Uma delas é ver o rosto, o semblante, a reação de Pedro quando Jesus disse para ele isso: Pedro, 7 é pouco. 70 vezes 7. E sabe de uma coisa? Quando Jesus disse 70 vezes 7, não era exatamente o resultado dessa conta matemática. Porque o número 7 na Bíblia, ele tem um significado simbólico de algo que é pleno. Então Jesus estava dizendo assim: é preciso perdoar muitas vezes, várias vezes, incontáveis vezes. É preciso perdoar, Pedro, indefinidamente. É preciso perdoar sempre. Hoje pela manhã, citei aqui um texto da Bíblia no Antigo Testamento. A palavra de Deus diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. Lembrei-me dele aqui agora. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. Eu fico pensando que se a Bíblia dissesse uma vez que as misericórdias do Senhor estão sobre nós, já seria mais do que suficiente. Mas a Bíblia diz que todos os dias Ele renova a sua misericórdia, Ele renova a sua graça, Ele renova a sua compaixão, Ele renova o seu perdão para nós. Se no nosso relacionamento com Deus é assim, no nosso relacionamento com as pessoas também, certamente, haverá de ser igualmente. Essa disposição de estar com o coração aberto para buscar perdão, para oferecer perdão. É impossível alguém viver sem perdoar várias vezes. É impossível alguém viver. É impossível alguém viver sem ser perdoado várias vezes. Pense, reflita, olhe para si mesmo com muita atenção
e com muita sinceridade nesta noite, pergunte a si mesmo: será que a razão da sua pouca felicidade, será que a razão da sua tristeza, do seu descontentamento com a própria vida, será que a razão maior do seu esgotamento, do seu desânimo, da sua chateação com a vida, será que não passa por este viés que é o perdão? Será que a razão dos seus problemas espirituais, será que a razão dos seus problemas com a superficialidade do seu relacionamento com Deus e a sua dificuldade de relacionamento com as outras pessoas não passa pela peneira, pelo trivo dessa palavra, perdão? Esse é o desafio de Deus para nós hoje. Deus nos deu um novo ano. Deus nos deu uma nova chance, Deus nos deu uma nova oportunidade. Deus deu-nos 2018 como um presente. E com isso Ele está dizendo que todos nós, eu, você, todos nós temos a chance de um recomeço. A chance, a oportunidade de ajustarmos algumas coisas na nossa vida interior e exterior. A oportunidade de nós corrigirmos erros, de nós melhorarmos. Para que 2018 seja um ano novo, com uma nova vida. E os próximos anos também. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar. Oferecer perdão ou buscar pelo perdão dos outros. Seja como for, a palavra-chave aqui é esta: perdão. Perdoando e sendo perdoado. Uma prática quase cotidiana, indispensável para a nossa felicidade. Se você quer ser um homem mais feliz, se você quer ser uma mulher mais feliz, aprenda a viver perdoando e sendo perdoado. Perdoando e sendo perdoado. Somente assim você desfrutará da vida abundante, da vida plena que o Senhor Jesus prometeu. Ele disse que também está pronto para ajudar. Porque muitas vezes, talvez quase sempre, não temos em nós mesmos forças para o perdão. Mas Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei, eu ajudarei, eu fortalecerei. E se nós colocarmos aqui a palavra perdão, e eu creio que não seria qualquer heresia, porque tantos estão cansados, sobrecarregados e oprimidos exatamente pela falta do perdão, Jesus está dizendo: venham a mim. Vocês que estão cansados pela falta do perdão, oprimidos, sobrecarregados porque não tem havido perdão, e eu ajudarei. Aliviarei. A palavra alívio significa que a sua vida será leve, porque sem perdão a vida fica pesada, muito pesada, sobrecarregada, quase impossível de ser vivida. Mas quando nós perdoamos e quando nós recebemos perdão, tudo fica leve, muito leve.
a partir dos textos que mencionamos nesta noite, das ilustrações, das explicações do pastor. Meu irmão, ore e coloque agora a sua vida diante do altar do Senhor. Ore com muita sinceridade e peça a Ele que ajude você em relação ao perdão. Seja lá como for, seja lá o que for, porque a oração que Jesus ensinou é muito expressiva a esse respeito. Nela ele diz: Senhor, perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo os meus ofensores. Isso é extremamente sério, muitíssimo profundo, e nós não podemos perder a oportunidade de aprender essa verdade espiritual hoje aqui. Senhor, precisamos do Teu perdão todos os dias. Senhor, precisamos perdoar e precisamos ser perdoados todos os dias. Pai, dá-nos esse perdão para que a nossa vida seja leve, para que a nossa vida seja abundante, plena. Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida, e vida plena. Que nesta noite, todos os que estão aqui cansados, estressados, esgotados, extenuados, possam vir ao Senhor e possam encontrar no Senhor descanso e alívio. Alivia, Senhor, nosso coração de todo o peso pela falta de perdão. Alivia, Senhor, porque nós queremos sair daqui nesta noite leves, leves, leves. E que nesta noite nós não apenas aprendamos esta verdade bíblica, mas possamos buscar colocá-la em prática na nossa vida diária. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu teu palácio, toda glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo.
Contrate a qualidade aliada ao melhor custo-benefício. VIP, filmagem em Full HD, fotografia digital em alta resolução. Aldinei Vieira e Vivian Dornelas. www.vipfilmagemefotografia.com.br. A mystery ride, and I'm so dizzy.